Como identificar os dissidentes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Se você tem tais irmãos em sua igreja, lembre-se que eles são dissidentes disfarçados. Muitos até ocupam cargos na igreja, o que os ajuda a promover ainda mais seus erros. Um dissidente é aquele que é contra a verdade e a sã doutrina, que discorda em desviar-se para promover falsas doutrinas, apostasia e licenciosidade. De acordo com as Escrituras, os dissidentes mais perigosos estão dentro da própria igreja, mesmo que ocupem altos cargos de responsabilidade. Ellen White, falando desses dissidentes, disse: haverá, mesmo entre nós, mercenários e lobos disfarçados em ovelhas que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade, serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos, e os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 398. As 10 características mais notáveis de um dissidente. Aqui daremos apenas algumas características gerais, embora haja muitas para identificá-las. Mas as mais importantes são as seguintes. Anote. Em primeiro lugar, estes dissidentes defendem as tradições do papado, são patrocinadores de todo tipo de tradições do mundo, Natal, Dia das Mães, Páscoa, Dia do Coelho, e para justificá-los, usam textos bíblicos para torcê-los, assim como os apóstatas fariseus, Marcos 7, 6-8. Segundo, estes dissidentes usam meias-verdades para promover seus erros e apostasias. Meias-verdades como: Deus olha o coração, não as roupas, devemos falar de amor, não ser extremistas, fariseus, legalistas, termos mal utilizados e mal aplicados para defender o erro. A Bíblia nos adverte sobre estes apóstatas. Romanos 16, 17-18. Terceiro, estes dissidentes são incentivadores de estilos musicais de dança e rock and roll para entreter a juventude, baladas pop, dança pop e estilos pop. Eles usam os templos para realizar apresentações e assistir a jogos de futebol, levando o fanatismo ao extremo. A Bíblia nos adverte. Efésios 5, 19. Quarto, estes dissidentes são contra os temas proféticos e se opõem à verdade, chamando a estes temas o evangelho do terror. De acordo com estes dissidentes, pregar a profecia é causar ofensa ao Papa. Mas a Bíblia manda pregar estes temas a todas as nações, povos, línguas e pessoas. Apocalipse 14, 9-11. Quinto, estes dissidentes são promotores da falsa doutrina da ordenação da mulher como pastora, um falso ensinamento que não tem fundamento bíblico. Do Gênesis ao Apocalipse, não encontramos mulheres como pastoras. A única pastora foi Raquel, mas ela era pastora de ovelhas. Gênesis 29, 9. As citações seguintes comprovam que a liderança da igreja é por sobre os homens. 1 Timóteo 2, 11-14, 1 Coríntios 14, 34-35, Efésios 5, 22-33, Colossenses 3, 18-19, 1 Pedro 3, 1-7 e Tito 1, 5, 9. Sexto, estes dissidentes são os principais incentivadores da doutrina católica que ensina pecadores naturais que o pecado é um estado em que se peca até a vinda de Cristo. O pecado não é hereditário, o pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4. Ele começa na mente. Mateus 15, 19, Tiago 1,13, 15, Tiago 4, 17. O que herdamos é uma tendência ao mal, mas não ao pecado. O pecado é uma escolha. Ezequiel 18, 20. Sétimo, estes dissidentes
São contra o uso dos escritos de Ellen White, segundo eles a Bíblia é suficiente, usam termos como cite-me somente a Bíblia é suficiente, Ellen White não é infalível. Ellen White disse para usar a Bíblia. Estas são verdades, mas as usam fora do contexto para defender o erro. Porém, os escritos de Ellen White não estão em contradição com a Bíblia. Apocalipse 12, 17. Vou enviar outro áudio para podermos seguir com as características gerais principais dos verdadeiros dissidentes na Igreja do Senhor. Continuando, como identificar os dissidentes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? 8º. Estes dissidentes são contra as mensagens de reforma, pró-saúde, a saída das cidades. Segundo eles, isto é pregar a salvação pelas obras, porque eles apoiam a carne grelhada em suas casas. E eles chamam de fanáticos e legalistas aqueles que pregam estas coisas. Quando na realidade esta é a mensagem que deve ser pregada ao mundo, a cura, através de uma boa alimentação. A Bíblia ensina que devemos cuidar de nosso corpo, 1 Coríntios 16, 19 a 20. João diz que devemos nos preocupar com nossa saúde, 3 João 1, 2. Paulo diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Ele também diz que devemos santificar todo o nosso ser, isto é, alma, corpo e espírito, 1 Tessalonicenses 5, 23. 9. Estes dissidentes são a favor das meias-verdades, são neutros quando se trata de defender a verdade. Eles defendem livros condensados e compilados de Ellen White, simplesmente com o pretexto de que as pessoas ficarão ofendidas ou cansadas de ler demais. Mas a Bíblia condena tal prática. Deuteronômio 4, 2, 12, 32, Provérbios 36, Apocalipse 22, 18, 19. 10º e o último, estes dissidentes, vendo que não podem defender suas doutrinas falsas, com está escrito, recorreram a ataques pessoais como os fariseus, vendo que não podiam refutar Estevão, recorreram à violência contra Estevão, Atos 7, 54 a 57. Existem só dois grupos, dois caminhos, duas classes de pessoas, trigo e joio, Cristo e seus fiéis, e Satanás, o cabeça dos apóstatas e rebeldes. Não existe um terceiro grupo ou terceira classe. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Para conhecê-lo, página 301. No outro parágrafo, o espírito de profecia continua. Porta estreita significa porta de entrada difícil. Por esta ilustração, mostrou Cristo quanto é penoso para homens e mulheres deixar o mundo e os atrativos que têm e cordial e amorosamente obedecer os mandamentos de Deus. A porta larga é de fácil acesso. A entrada por ela não exige as restrições que são penosas para o coração humano. Não se vê no caminho largo abnegação e sacrifício. Ali, o apetite depravado e as inclinações naturais encontram espaço bastante. Ali se podem ver condescendência própria, orgulho, inveja, ruins suspeitas, amor do dinheiro, exaltação própria. Para conhecê-lo, página 301. Disse Cristo, esforçai-vos, porfiai, por entrar, temos de sentir nossa contínua dependência de Deus e a grande fraqueza de nossa própria sabedoria, nosso juízo e força, e então confiar inteiramente naquele que, em nosso favor, venceu o inimigo. Por isso que teve compaixão de nossa fraqueza e sabia que seríamos vencidos e pereceríamos se não viesse em nosso socorro. Não penseis que podereis ganhar a recompensa eterna por qualquer esforço comum ou fácil. Tendes em vosso encalço um inimigo traiçoeiro. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Aí está indicada a batalha na qual temos de vencer, como Cristo venceu. Sua vida de tentações, de prova, trabalhos e conflito está perante nós, para que a imitemos.
Podemos fazer esforços em nossas próprias forças, mas sem êxito, quando, porém, nos deixamos cair, fracos, carecidos e em dores, sobre a rocha que é Cristo, sentindo no íntimo do coração que nossa vitória depende de seus méritos e que todos os nossos esforços em si mesmos, sem o auxílio especial do maior vencedor, de nada adiantarão. Então Cristo, de preferência, a nos deixar sucumbir, lá da glória enviaria todos os anjos para nos salvar do poder do inimigo. Para conhecê-lo, página 301. Precisamos ver que o caminho é estreito e apertada a porta, mas transposta a porta estreita, a amplidão é sem limites. Para conhecê-lo, página 301. Nota: se você tem tais irmãos em sua igreja, lembre-se que eles são dissidentes disfarçados, muitos até ocupam cargos na igreja, o que os ajuda a promover ainda mais seus erros. O apóstolo Pedro disse: mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós, haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Segundo Pedro 2, 1-2. A mensagem do selamento. Apresenta: vocês sabem de nossa condição? Queridos irmãos em Laodiceia, vocês sabem que a profecia declara positivamente que o povo de Deus na igreja de Laodiceia está em uma condição criticamente perigosa, e não sabe disso? Bem, irmãos, quer vocês percebam ou não, quer acreditem ou não, esse é exatamente o caso. E se vocês esperam entrar na vida eterna, precisam acreditar nisso, e sem demora. Independentemente de tudo o mais em que possam acreditar ou desacreditar, essa é a única coisa em que devem crer, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e seu testemunho tem de ser correto. Testemunhos, volume 3, página 253. E lembre-se de que, acima de todas as pessoas, os laodiceanos não deveriam ser apenas os últimos, mas também os menos inclinados a criticar, pois eles mesmos, diz a testemunha verdadeira, são desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, sem sequer suspeitar disso, mas de fato até imaginam que são rico e cheio de bens, e não têm necessidade de nada. Apocalipse 3,17. Como então podem estar em posição de realmente fazer alguma coisa a respeito dos outros? Pensem, irmãos, e despertem para a vida. Não é possível que essa seja a voz de um inimigo. E lembrem-se de que o Senhor surpreende-nos pela revelação de seu poder em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Deus deseja que recebamos a verdade em seus próprios méritos, porque é a verdade. Testemunhos para Ministros, página 106. Não importa por meio de quem seja a luz enviada, devemos abrir o coração para recebê-la com a mansidão de Cristo. Todos devemos saber o que se está ensinando entre nós, pois se é verdade, precisamos dela. Obreiros Evangélicos, páginas 301, 300. Mas acautelai-vos de rejeitar o que é verdade. O grande perigo de nosso povo tem sido o de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem. E assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Testemunhos para Ministros,